Olá pessoal, sejam bem-vindos. Continuaremos com a nossa aula de robótica. Vocês já viram que um robô, um braço robótico ou um manipulador robótico, ele é constituído por juntas, por elos, por atuadores que são responsáveis pelo movimento relativo entre esses elos, possui sensores, para que nós tenhamos uma capacidade de feedback, o fechamento da nossa malha e um sistema de controle, ok? Nós continuaremos a falar sobre todos esses componentes dos nossos robôs e as características que esses robôs possuem em virtude da sua construção ou do seu modelo de construção, ok? Mas hoje nós iremos falar sobre o volume de trabalho. O que é o volume de trabalho? O volume de trabalho é aquele volume útil no espaço em que o manipulador robótico consegue posicionar a sua ferramenta de trabalho para que ele venha realizar uma tarefa, ok? O volume de trabalho, ele tem uma característica, ou ele é caracterizado, ele é formado, ok? Pelas características das juntas e dos seus elos, ok? Que compõem o nosso manipulador robótico. Veremos alguns exemplos. Bem, um robô cilíndrico, o volume de trabalho dele é um volume cilíndrico. A capacidade que ele tem de movimentar a ferramenta de trabalho dele no espaço é um volume cilíndrico. Dentro deste volume, ele consegue realizar suas tarefas, tá, ok? Por exemplo, neste caso aqui, o nosso robô cilíndrico, ele possui uma junta linear, ou prismática, uma junta revolvente, rotacional do tipo revolvente, e mais uma junta prismática, tá, ok? Este é o volume de trabalho deste robô, um volume cilíndrico. Aqui nós temos um outro robô cilíndrico, que se diferencia do primeiro em relação à característica construtiva dos tipos de juntas. Mas o volume de trabalho dele é o mesmo, lógico que sempre limitado pela sua construção mecânica. Notem que neste robôzinho aqui, a base ele não tem uma volta de 360 graus, uma volta completa. Ele é limitado, ok? Neste caso aqui, o nosso robô, nós temos aqui uma junta torsional, uma junta linear e mais uma junta aqui, linear. Também vai formar um volume de trabalho cilíndrico, tá, ok? Ah, Edson, quer dizer então que eu posso calcular este volume de trabalho? Sim, se você tem ali todos os dados do seu robô, as características construtivas do seu robô, você consegue. Por exemplo, se eu souber qual é a variação angular que eu tenho na base, qual é a variação linear que eu tenho da junta prismática, que faz o movimento vertical e este movimento aqui horizontal, eu consigo calcular este volume de trabalho, O volume de trabalho de um cilindro é fácil de se calcular, ok? Um outro robô que nós possuímos aqui é o robô Scara, Este robô, nós também podemos dizer que o volume de trabalho dele também é um volume cilíndrico, Aí ele pode ser chamado de robô cilíndrico ou também pode ser chamado de robô articulado. Por que um robô articulado? Porque ele possui uma junta aqui do tipo rotacional, tá, ok? Nós conhecemos lá atrás um robô que nós chamamos, costumamos chamar de articulado, que ele possui todas as juntas rotativas. Neste caso, nosso robô aqui ele possui uma junta rotacional aqui possui uma junta do tipo revolvente e aqui ele possui uma junta do tipo linear, tá, ok? O volume de trabalho dele é parte de um cilindro, ok? Tem as suas limitações de acordo com as características construtivas. E nós também podemos calcular este volume de trabalho calculando a área da base. Lógico que esse daqui é um pouquinho mais complexo do que o primeiro exemplo que nós vimos, tá, ok? Então nós precisaríamos calcular a área da base e depois de calcular a área da base multiplicar pela altura para encontrar o volume de trabalho. Quando eu tenho esses dados do meu robô, eu também consigo determinar qual ponto do espaço, ou quais os limites do espaço que o meu robô consegue posicionar a ferramenta de trabalho dele, ok? Ou poderia dar um ponto aqui no espaço e fazer o inverso, pegar as características do meu robô e saber se este ponto se encontra dentro ou fora do volume de trabalho deste robô. Também é possível fazer esse tipo de análise, tá, ok?
Bem, agora vamos falar um pouco sobre o sistema de controle do robô. Lógico que nós iremos falar de forma um pouco mais simples. Por quê? Vocês terão uma disciplina somente de controle. Na verdade, quem faz a engenharia de controle e automação possui mais disciplinas na área de controle, tá ok? Então nós iremos falar aqui rapidamente só para dar uma noção, né, sobre o sistema de controle. Bem, o sistema de controle de um robô, ele pode ser implementado através de software ou pode ser implementado através de hardware, né? Quando nós falamos através de software, nós estamos falando no controle digital, que o pessoal também, né, os alunos de engenharia possuem uma disciplina específica de controle digital, tá? Ou podem ser, né, ou pode ser implementado o controle através, né, de circuitos analógicos, um controle analógico, que também possui uma disciplina específica para tratar de controle analógico, tá ok? E sobre como trabalhar com componentes analógicos. Geralmente nós conhecemos esses componentes quando nós estamos fazendo a disciplina de eletrônica, tá ok? Eletrônica analógica. Então ele pode ser implementado através de software, um controle digital ou um controle analógico. Quando nós falamos em controle digital, existem alguns componentes para ser implementado. Por exemplo, eu poderia implementar esse controle através de um microprocessador ou através mesmo de um computador pessoal, né? O microcontrolador, ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Bem, nós sabemos que nós temos no mercado alguns microcontroladores que vêm atender algumas situações, quando nós falamos de controle de robôs, tá? Lógico que vai depender do tipo de robô que você vai estar trabalhando e a finalidade. Vamos pegar aqui um robô didático, por exemplo. Eu poderia estar trabalhando com um robô didático e ter neste robô um microcontrolador para fazer o controle das juntas deste robô. Eu posso encontrar aí no mercado um microcontrolador não tão caro, por exemplo, um microcontrolador com 70 MHz de frequência de processamento, com 2 núcleos, para fazer este trabalho, tá ok? O microprocessador, lógico, ele é mais barato, apesar de ter as limitações de frequência, não ser tão alta, ele tem limitação de memória, mas ele tem um custo mais barato. Mesmo ele tendo uma frequência um pouco limitada, por ele ser um componente que vai ficar dedicado naquela tarefa, ele consegue ter uma boa performance, ok? Os computadores pessoais, em contrapartida, já possuem ali, né, processadores com uma capacidade maior de processamento de dados, possuem uma quantidade maior de memórias, né? Quando talvez ali na estratégia de programação você pode ter uma liberdade a mais, porque você tem um pouco mais de memória. Mas nós sabemos que um computador pessoal geralmente é utilizado para múltiplas tarefas, né? E se você for colocar ao mesmo tempo para ele realizar o controle de um robô e realizar uma tarefa em paralelo, pode ser que venha a dar problemas, tá ok? Mas se ele ficar dedicado também somente naquele robô, talvez o máximo que você pode ter aí é um superdimensionamento na capacidade de processamento, tá ok? Lógico que para você fazer a aquisição de um computador pessoal é mais caro. Não estou nem falando em um computador industrial, que seria mais caro ainda, tá ok? E ao utilizar um computador pessoal, como eu falei para vocês, ele é múltiplas tarefas, tem a capacidade de processar múltiplas tarefas, pode ser que você consiga receber dados não somente deste robô, mas que consiga receber dados da sua rede, onde tenha mais robôs ou outros componentes que venham se comunicar, ok? Então, no computador pessoal existe essa possibilidade. Existe também a implementação do controle, você utilizando uma arquitetura mista. O que seria uma arquitetura mista? Você poderia deixar lá o microcontrolador para fazer o controle local, né, no seu robô, ali nos atuadores, e você poderia colocar um microcomputador para interagir com o seu sistema, com a sua célula de trabalho, tá ok? E aí a sua célula de trabalho iria mandar as informações para o computador, ele iria processar, tomar as decisões, se tiver um sistema inteligente embarcado nele, e a partir daí mandar as informações ou agendar as tarefas no manipulador robótico. Seria uma arquitetura mista, ok? Então, o nosso sistema de controle, ele vai ser composto por, né, lógico que vai ter a parte de hardware e a parte de software, né? Mas vai envolver ainda os atuadores, que são os motores, vai envolver cabos, vai envolver os sensores, para que nós possamos fechar a malha, né, ter ali o feedback,
os amplificadores que vocês terão na linha de vocês e outros componentes que irão estar formando todo o seu sistema de controle, tá, ok? E vocês terão que conhecer no robô de vocês, tá, ok? Isso mais em relação à manutenção ou mesmo a projeto, a nível de projeto de robôs, ok? Aqui estou exemplificando uma malha de sistema de controle, está sendo representada através do diagrama de blocos, né? Valor de referência, a leitura da variável de processo através dos sensores, faz a comparação, gera um erro, este erro entra no meu sistema de controle, né? Meu sistema de controle faz um cálculo da ação de controle, é enviado para o atuador, que está no meu robô, o meu robô vai responder a este sinal de controle, e novamente eu faço a leitura dos meus sensores para ver o estado atual do meu robô. E aí continuar neste loop, tá, ok? A nossa malha aqui simples de controle. E aqui é um esquemático daquela arquitetura que eu falei para vocês, uma arquitetura mista, que eu poderia ter, né, os dispositivos de processamento, né, de processamento local no meu robô, para fazer ali o controle dos atuadores, mas poderia ter um computador, né, pessoal ou mesmo um computador industrial que tivesse a capacidade de gerenciamento. Ele teria um sistema inteligente e teria as informações de toda a sua célula de trabalho, né? Teria uma capacidade sensorial para poder interagir com o ambiente de produção e a partir daí mandar os sinais, né, necessários para que o manipulador robótico venha realizar a tarefa. Este sistema de inteligência, né, artificial, esse sistema inteligente, ele poderá tomar algumas decisões, seja na velocidade de produção ou mesmo quando houver mudança do tipo de produto que está naquela linha, né, naquela linha de produção. Variou o tipo de produto, com toda certeza a tarefa que o robô irá realizar será uma tarefa diferente e precisará de novos comandos. Teremos também o operador. O operador vai ser aquela pessoa que vai gerenciar, né, todo o sistema. Ele vai ficar ali monitorando para saber se existe algum alarme, se o processo está ocorrendo tudo bem ou se vai precisar de uma intervenção humana, tá, ok? Então o nosso operador ali é o que vai gerenciar todo esse sistema, ok? Então o nosso sistema inteligente permitiria, naquela arquitetura ali, a interação entre robôs e a célula de trabalho, sincronização das atividades entre o manipulador e a célula, alterar a programação do braço mecânico ou das máquinas em função do produto a ser manipulado ou produzido, ok?